Saudações família, estamos de volta ao programa Aceitas ou Não. E estão aí eles, Lilith e Leomem. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Como é que vocês estão? Saúde, saúde. Estou bem? Bem melhor agora. Sim, senhora. Dá para ver que estão bem e pelo semblante nota-se uma energia bastante positiva. Leomem e Lilith que proporcionaram uma batalha que deu e está a dar muito o que falar nas redes sociais. Mas estão aqui porque provavelmente tenham alguma coisa a dizer sobre a batalha. E vamos começar com a primeira pergunta que já é habitual aqui no programa. Leomem e Lilith, vocês aceitam ou não? Aceito. Aceitamos. Sim, senhora. Lilith. Aceitamos. Prontos, aceito, né? Se já aceitar, não tem mais outra solução. Ok, o Leomem aceita, mas a Lilith com um pouquinho de dúvida. Vamos começar por ti, Lilith. Então, por que tens algumas dúvidas sobre aceitar a derrota da vossa batalha com Leonardo, Freezy e Colombiano? Prontos, o que aconteceu é o seguinte. Nós preparamos um material. Sim. Que infelizmente, por causa de alguns motivos, né? O Leomem vai explicar esses motivos. Certo. Nós não podemos apresentar o nosso material. Sim. Como gladiadores que somos, antigos, tivemos que reverter a nossa batalha no mesmo instante, no mesmo momento. E tipo, deu no que deu. Tá. Então, aquilo que vocês apresentaram no dia D não foi o que vocês prepararam para apresentar lá? Tiveram que, vou assim dizer, improvisar no momento? Exatamente, Ok, porque aquilo ok. estava bem longe do que nós preparamos. Como todo mundo viu, mandamos bué de boca porque nos confiamos. Nice. Mas infelizmente, não depende exatamente ao 100% de nós. Então aconteceu o que aconteceu. Yeah. E apresentamos um material que é para não poder estragar o nosso dia. Ok. Leomem, o que tens a dizer relativamente a isso? E concordo veementemente com a minha parceira. Nós tivemos... Primeiro eu teria que fazer uma retrospectiva rápida, né? Sim. E há uma resenha. Na verdade, nós tínhamos um propósito nesta temporada, que é ser a melhor dupla. Nice. Sabendo nós que é a primeira vez que a RRPL realiza uma temporada em forma de dupla, nós queríamos ser a dupla revelação, com maior destaque. E para nossa sorte, calhamos com o colombiano. Eu digo para nossa sorte porque para mim, um otimista encara sempre uma oportunidade em cada calamidade. É E verdade. nós somos esse tipo de pessoas. Então, tão logo que calhamos com o colombiano, ainda nos lembramos no dia da gala, nós estranhamos, ficamos felizes com isso. Porque nós queríamos trazer algo que mais ninguém tem. E nada melhor do que calhar com o colombiano para a maior parte das pessoas verem, né? Isso daria mais engajamento e mais pessoas atentas ao nosso material. Sim, senhor. Exatamente. Portanto, nós traçamos a nossa estratégia, tanto é que a música não era um propósito nosso, mas por ok. saber que o Freezy fazia parte da dupla, Yeah. nós queríamos vencê-los em todos os aspectos. Começando no marketing, na música e terminar no palco do rompimento. Sim, senhora. Ainda bem que tocas nesse sentido, nesse assunto da música. Não, vocês estavam on fire. Uau, fico feliz, grato por vocês isso. lançaram primeiro, em simultâneo, saiu primeiro ao vídeo da Lilith, depois Leomem. Em seguida, o colombiano responde, mas a Lilith veio com uma resposta que... aquilo foi fire demais, que abalou a internet. Lilith, a tua resposta, a tua segunda resposta no caso, foi muito forte e com um pouco tempo de preparação. Como é que foi esse processo? Prontos, a primeira, como todo mundo viu o título, é um golpe de Estado. Nós estávamos preparados que era para fazer isso. Lançamos o golpe de Estado exatamente espelhando o que é que vai acontecer. Tão logo que o colombiano responde, eu vi que não tem altura. Yeah. O colombiano não canta mais do que eu, então eu tive que lhe mostrar porque eu sou capaz. Mas nós fizemos isso mostrando que o Freezy
na praia onde ele está a sair, nós também banhamos. E banhamos muito bem. Então isso era só para espelhar que se ele está a sair na música para o rompimento, querendo nos mostrar que ele é melhor que nós, nós também na música conseguimos fazer melhor do que ele. Sim, senhora. Então esse foi um dos objetivos. Mas como o colombiano se atreveu a responder, temos que lhe responder também. Sim, senhora. Nice. Leome, e como é que foi esse processo para si, da música? Sim, conforme eu disse, já foi certo? Sim, foi premeditado. Eu próprio convenci a minha colega que nós precisamos dominar a narrativa. Eu sou gestor de marketing, então eu sei que o poder do marketing fez. Tanto é que quando começaram a surgir resultados, quem se surpreendeu de concreto foi a Lilith, não eu. Não sei se você deu conta. Porque eu já sabia que se fizermos dessa maneira, esse seria o resultado. Nós iríamos controlar a narrativa. E de fato foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Certo. Então, quando chegamos na batalha, era só para concluir o processo que já foi projetado. Sim, e nós, sinceramente, conforme ela disse e reitero, nós estávamos em condições, sim, de fazer jus àquilo que nós já apresentamos anteriormente na música. Então, razão pela qual nós mandamos mesmo boca, porque nós já estávamos preparados há bastante tempo. Exato. Em detrimento dessa batalha. Só que, conforme ela própria disse, uma série de eventos ocorreu no mesmo dia da batalha que acabou por mudar o percurso da nossa situação. Começando inicialmente que nós planeamos nos encontrar às 17 horas, certo? Sim, lá, mas não era suposto estarmos no Elinga porque nós não queríamos ver nenhuma batalha. Era só para ficarmos juntos, arejar, interagir, ensaiar mais um pouquinho até chegar a dada altura de entrarmos no palco. Só que calha que eu chego primeiro, às 15 horas, eu apresentei o nosso material ao Inamoto. Se disse a ele, a equipa, olha, nós investimos bastante. Acredito que atualmente nós somos a dupla que mais investiu no rompimento e se calhar os gladiadores que mais investiram, podemos estimar 800 mil ou mais. Isso é um fato. É um investimento grande. 800 mil ou mais. E nós tínhamos a perspectiva de que... Fora o tudo, dinheiro que... o processo falar nisso, fora o dinheiro que vocês ofereceram no palco. Não, está tudo já incluído. Está tudo já incluído. E é um facto. É só verificarem através de todas as evidências que nós apresentamos desde o vídeo em diante. Consegue-se constatar que era um investimento substancial. E eu sei que, de princípio, a Lilith até ainda questionou para que é desnecessário. Eu disse, não, olha... Se no princípio a tua ideia não pareceu absurdo, não há futuro para essa ideia. Albert Einstein. Então, quando você realmente quer ser o melhor, tem que pagar o preço. Eu disse isso a ela. Então, é bem possível que ao longo da batalha nós não possamos ter esse valor. Logo, se vencermos o colombiano e o Fizz, mas isso será gradual e paulatinamente. Nós vamos nos firmar na liga e posteriormente vamos ter o retorno que perspectivávamos ter. Então, ela gostou da ideia e entrou com a mesma energia. Tanto é que essa ideia de responder logo de forma imediata ao colombiano já não foi algo que ela precisou do meu auxílio, não. A Lilith, tão logo que viu a resposta, foi no estúdio, tá me ligado no estúdio. E mandou. E eu falei, uau, sim senhora, agora está quente. Então, nós já estávamos a vibrar a mesma energia, tá vendo? Senhora. Então, mas pronto, dando sequência ao que aconteceu no mesmo dia da batalha, é que às 17 horas, antes da Lilith chegar, a nossa equipa chegou, era um número substancial. Sim. Abarcava 19 pessoas. Já me lembro, eram 19 pessoas. E eu sei que escandalizou, inclusive, a organização. Tanto é que eu recebi uma ligação do Dalume e o Dada me perguntou: what up? 19 pessoas, Leome? Eu disse: tem certeza que não é enchimento? Eu disse: não, todos eles são integrantes da performance que nós almejamos apresentar. Não se preocupa, vamos proporcionar um bom espetáculo porque nós queríamos fazer a diferença. Nosso objetivo não era ganhar colombiano. Ok, e deu para ver nos bastidores que realmente era muita gente, era um arsenal muito grande e já vou perguntar algo relativamente a isso. Eu vi Lilith e Leome, durante a batalha esteve a haver muita desconexão da vossa parte. Já no palco, e muitas vezes eu via que tu tentavas puxar a tua parceira para lhe meter na linha, olha, o segmento é essa, e muitas vezes tinha essa desconexão. Isso deveu-se a esses fatores que vos fez mudar inverter o quadro? Esse é o ponto que fez com que a Lilith mencionasse e dissesse: olha, Leome vai falar sobre isso. Na verdade, eu sinto que nós perdemos antes de entrar no palco. Ok. Nós não perdemos a batalha tão logo que o colombiano rimou e os outros também. Perdemos antes. Por quê? Minutos antes. Por que eu disse isso?
Conforme eu estava a dizer, logo no mesmo dia, às 17 horas, a nossa equipa chega lá e de repente foram prendidas, detidas até, por algumas horas. Sim, sim. Tanto é que o Paulo Navril e a Fernanda faziam parte dessas pessoas que foram prendidas. Ele até publicou algo a respeito, na qual eu tive que ficar algumas horas só a tentar solucionar essa situação. Por pouco até quis ligar no Fly ou no Dado para me ajudarem a fazer com que eles saiam, porque estava a comprometer o programa. Mas isso já mexeu um pouco conosco e ainda assim nos mantivemos resilientes. Sim. Já era de menos. Só que o iceberg aconteceu depois de nós termos realizado o trailer com o próprio Cooper. Yeah. Após termos realizado o trailer, recebemos uma ligação na qual nos diziam que o material que nós pretendemos apresentar não vai ter som. Tanto para o vídeo, até para a música, tipo, disseram que teria, né? Sim, isso já desmoralizou muito a nós, mas principalmente a minha colega, porque eu era o líder, então... Quer dizer, vocês já viam com uma avalanche de coisas acontecer? Tipo, entrar num jogo contra Barcelona e saber que está sem Vinícius e Mbappé na última da hora. Tipo, era suposto, se calhar, se nós soubéssemos isso antes, a gente iria reverter o quadro, reaver a estratégia e, posteriormente, fazer algo bonito. Mas aquilo era poucos minutos antes de entrar. Depois do trailer, já não faltaram, acho que só 5 minutos, depois entramos. 5 ou 2 minutos. E foi nessa altura que recebemos a ligação que os nossos materiais não teriam voz. Okay. Então isso já fatigou nossa batalha. Então, por isso é que foi estranho nós aí no palco, as pessoas não reconheceram o Leomem, não reconheceram a Lilith, porque nós já não éramos nós, porque isso era espiritual, é algo que tipo, nós já acreditamos, nós investimos nisso. Inclusive que nós tivemos que pegar o segundo round e rimamos só um pouquinho do que nós preparamos. E como tinha uma performance bonita no primeiro round, então nós pegamos aquela performance, mandamos para o segundo. Sim. E tipo, entrava alguém no palco e dançava, a música não saía. Isso nos deixou, God damn, o que é que está a se passar? Nós demos o nosso material a tempo, mas nada disso aconteceu. Tipo, nós fizemos só já uma batalha por fazer. Eu normalmente, como meu psicólogo não funciona assim muito bem, quando já as coisas já estão mal, eu prefiro desistir, eu do tipo, porra, no meu coração sinto muito, Leomás. As coisas não estão bem. Em vez de nós gastar esse material, gastar essa rima, vamos preferir economizar. A equipa adversária está boa, ganhou o jogo. Certeza que não é bonito desistir, mas nada está ao nosso favor no momento. E quando não está ao nosso favor... Queria só acrescentar aqui algo relativamente a isso. Eu queria de princípio agradecer a minha colega, porque eu sinto que grande parte do tempo que ela ficou em palco, numa fase em que as coisas já estavam complicadas, era por mim mesmo, porque tipo, várias vezes ao longo do trajeto, ela notou a forma como eu me dediquei, ela de igual modo. Eu me lembro que uma das vezes nós tivemos uma conversa que a Lilith falou para mim, olha, se não fosse por você eu já iria desistir. Bem antes ainda de nós batalharmos. Então ela sentia que tinha uma dívida moral comigo, e essa dívida queria se fazer sentir até no palco, porque eu senti que ela já não queria mesmo batalhar, mas ainda fez alguns esforços, porque sabia que tipo, não é só sobre mim, é também sobre o Leomem, então vou me manter erguida até onde eu posso, para poder pelo menos reverter o quadro, mas infelizmente chegou uma altura que já não dava para ela e eu tenho que respeitar isso. Mas sinceramente foi isso, eu sinto que nós perdemos antes de começar a batalha. Nice. Antes. Quando foi que eu pensei em desistir, em largar o palco? Pronto, já é um jogo. Sim. E num jogo tem 2 equipas. Ok. Eu senti que, tipo, do nosso lado, nós mandamos vídeo para serem passados, não passaram, músicas não passaram, mas do outro lado da equipa adversária, a música passava. O vídeo, os sons saíam na boa, a luz acendia e apagava. Gadem, por que do nosso lado não? Estava boicote. Então, para evitar isso, isso é um jogo. Quando você sente que não está exatamente conforme nós desenhamos, sai. Anula-se o jogo para que haja, para que não se nota muito, porque parecia que parecia favoritismo, desculpa-me lá, tem que se dizer, parecia isso. Não, diz. Parecia favoritismo. Se não está ao nosso favor o jogo, melhor que a equipe adversária ganhe, seja bem. Porque não é inadmissível. Nós temos músicas. Tem aí nossa bailarina para fazer a performance, a música não sai. A nossa entrada, a música para sair tinha que se fazer barulho.
mas a entrada da equipa adversária, a música sai logo no princípio. Ainda por cima se repete. Não, o jogo não é assim que funciona. Tudo bem, nós já temos certeza que o colombiano e o Freeze são gladiadores em ascensão. Eles também perderem. Não sei, talvez perdiam se tivessem mesmo mal mesmo, mas não pensamos que fosse assim. E aí eu já pensei logo em desistir. Quando já sinto que as coisas não estão boas para não passar vergonha, conforme o que aconteceu, porque eu não gosto, eu me preparo. Quando tem batalha, eu me preparo. Ok, muito bem. Eu largo tudo. Não, deu para sentir e, por acaso, teve um momento em que eu percebi, e eu devo dar-te os parabéns por isso também, Lilith. Acho que deve ser no segundo round. Chegou um momento em que o público fazia muito barulho e acho que já não vos queria ouvir. Mas eu vi a Lilith num discurso a elucidar o público, vocês pagaram, então mesmo que não tá bom, vocês ouvem só, porque é para isso que vocês vieram cá. Pessoal, é assim, vocês pagaram mesmo para viver. Gostando ou não, apreciem, não é assim? Eu particularmente diria, tipo, como Mahatma Gandhi diz, ele diz que nós vemos a mesma verdade em ângulos diferentes. Não diria concretamente um boicote, porque eu acho que cada um tem a sua perspectiva de enxergar as coisas. Eu não discordo dela, só vejo num ângulo diferente. Eu sou da opinião que, tipo, por exemplo, no cômputo do futebol, se nós verificarmos, tem várias equipas. Exatamente. E algumas delas têm tido ascensões de forma alternada. Por exemplo, há 2 anos atrás era o City, esse ano vai ser o Barça. Quer dizer, elas vão mudando alternadamente de qualidade. Por quê? Porque gozam da mesma legalidade. Ou seja, tudo bem que Arsenal é melhor que Real, mas se tiverem no campo, o que falta para o Arsenal vai ser falta para o Real. E vice-versa. Então, tipo, eu sou da opinião que quando acontece esse tipo de situação, quem sai a perder somos nós, inclusive a organização. Por quê? Porque se a organização der o mesmo privilégio aos outros, vai dar a possibilidade deles voarem também. Faz com que eles comecem a constatar que, tipo, há sim possibilidade de mostrar. Tipo, nós sonhamos com isso, nós vivemos isso intensamente, por isso é que é espiritual. Pese embora a organização naquele instante talvez não acreditasse nesse material, suponhamos, subestimou, achou que se calhar vai estragar a batalha. Mas nós sabíamos o que estávamos a fazer. E estávamos dispostos a correr esse risco, você vai correr bem ou mal. Mas trata-se daquilo que a gente acredita de forma artística. Era uma questão de deixar enrolar. E se não funcionar, está tudo bem. E nós respeitamos isso. Então, dadas as circunstâncias, eu queria apelar que a organização agisse como se fosse nas questões do futebol. Porque antes de sermos gladiadores, somos seres humanos. Eu penso assim. Antes de sermos gladiadores, somos seres humanos, temos coração e além disso estamos aí para representar muita gente. Eu me mantive de forma erguida, não só por mim, pela minha família, pelas pessoas que eu amo, pelas pessoas que eu levei lá e acreditaram em mim. Só por essa razão é que eu me mantive de pé. Porque quando a batalha termina, naquele momento é só batalha para as pessoas. Leomem perdeu, Lilith perdeu, mas para nós não é só isso. Vamos chegar em casa e vai ter pessoa que vai querer ouvir o que se passou. E se souber que tipo fomos tratados dessa maneira, vai te aconselhar a desistir, vai dizer que desperdiçaste todo esse dinheiro. E também não vai te incentivar a voltar a fazer novamente. Então, tipo, são efeitos colaterais dessa situação toda que ocorreu. Então, acho que além de sermos produto, somos mesmo seres humanos e temos que ter esse nível de empatia. Isso vai fazer com que a própria organização em si cresça, evolua e as pessoas tenham possibilidade, porque nada na vida é efêmero, nada é eterno. O colombiano é hoje o que é. Não é que eu queira que ele deixe de ser, mas é a lei da vida. Amanhã ele pode não ser. E se não houver esse nível de competitividade, a RRP ele perde muito, porque já não vai ter qualidade, não vai ter pessoas a fazerem o que o colombiano fez agora. Então, quando vocês dão liberdade para alguém que quer fazer algo novo, estão a criar possibilidade de fazer com que a liga tenha mais valores do que já tem, tenha mais opções do que já tem. É mais ou menos nessa perspectiva de ideia. Essas falhas que aconteceram foram um motivo crucial para que vocês perdessem essa batalha, ou a nível de barras entre vocês e os vossos adversários, vocês sentiram que as vossas barras tinham mais qualidade ou os vossos adversários realmente fizeram um bom trabalho? Vou deixar que a Lilith responda a isso. Pronto, sendo sincera, o primeiro round da equipa adversária estava fixe. Mas nós confiamos, eu tenho a certeza plena que se rimássemos
O segundo e o terceiro round, conforme o preparado, não sei, porque o segundo round e o terceiro round deles não superou o que nós preparamos. Ok. Sinceramente, não. Não. Me refiro ao que foi apresentado. Não, foi apresentado. No momento. Ao que foi apresentado, eles ganharam. Só para acrescentar, eles ganharam, eu pedi para que a Lilith respondesse de princípio, porque eu é que estive na dianteira, nesse caso, ou seja, fui o cabeçalho da dupla, então, por essa razão é importante que ela responda antes de mim. Mas, conforme ela disse, eu concordo, eu não vi grande coisa, não vi, sinceramente. Mas só que hoje em dia nós sabemos que o poder da barra não está só na própria barra em si. Está na forma como a pessoa vive. E o viver tem muito a ver com o espiritual, conforme nós estávamos a dizer. Você vive com intensidade, aquela entrega toda, quando você se sente bem, acredita, estás a voar. E nós nos sentimos já limitados a partir do primeiro lugar. Imagine, estás para entrar no palco 2 minutos antes, não falou lá. Os trunfos que você preparou não vais apresentar. Tipo, eu estou a entrar já consciente que vou perder de uma forma indireta. E se eu não tiver que perder, tenho que fazer milagre naquele instante. Mas diga-me uma coisa, Leome. Sim, chefe. Pelo estado emocional e espiritual que vocês se encontravam naquele momento, pelas coisas que aconteceram ao longo do dia, se acreditas que se não fosse também uma dessas falhas do vosso material não passar, o que não foi passado seria suficiente para vocês darem a volta por cima? Sim, vou só dar um exemplo. Eu ainda me lembro da batalha. O colombiano fez uma cena com o senhor. Olha, vamos homenagear quem está vivo, tá vendo? Sim, tipo, desliga a lâmpada, liga a lâmpada. Imagine se essa pessoa não colaborasse. Essa barra teria impacto para dizer vamos escravizar os brancos? Não teria, sejamos francos. É sobre isso. E isso dá um outro impacto. Só essa cena que ele fez, a meu ver, não sei no caso da Lilith, é muito básico perante o espetáculo que a gente preparou. Que tem a ver com as cenas que nós queríamos que se passassem. Nós sentimos que as cenas que nós passaríamos criariam, do mesmo jeito que a gente criou impacto com a música, aquelas cenas seriam polêmicas, até o ponto de falarem só de nós depois da batalha. Por isso que eu disse, nós não queríamos só ganhar. Nós queríamos cuidar, nós queríamos proporcionar um espetáculo melhor. Nós queríamos que as pessoas que depois de verem o colombiano a perder não se sentissem mal, do tipo, epá, tudo bem que o colombiano perdeu, mas tem alguém que ainda vai nos proporcionar sempre um bom espetáculo. Era sobre isso. Nós queríamos deixar nossa marca. Por exemplo, Leome e Lilith, essa questão é para os dois. No primeiro round vocês perderam muito tempo encenando, tanto é que depois de vocês fazerem aquela cena da distribuição dos valores, eu estava muito atento a essa batalha, eu vi que vocês cortaram uma das encenações por fator tempo. Isso na voz da Lilith e do Leome, onde provavelmente entraria um garçom com uma bandeja e um refrigerante. Vamos lá, pessoal, entrem rápido por causa do tempo. Fly, vamos continuar por causa do time, é? Vocês não acham que vocês perderiam muito tempo ou estavam a perder muito tempo e se calhar muitas das encenações ou espetáculos que fariam no palco não daria certo? Ok, bonito. Não sei se o senhor percebeu, no dia da própria batalha, o momento mais alto da nossa dupla foi quando aquela menina entrou. Não sei se deu conta. Percebi. E eu quando falei com o Inamoto, ainda me lembro, ele também questiona, porque o novo sempre, se não incomodar, vai assustar. E seria a primeira vez que alguém enquadra assim tantas encenações em uma única batalha. Fica parecendo exagero, não é isso? Mas eu disse ao Kota Inamoto, olha, eu contextualizei todas as nossas encenações, porque tem se notado que praticamente todos os gladiadores agora fazem isso. Trazem sempre alguma pessoa na batalha, mas não contextualizam. Já as nossas encenações eram em forma de ataque. A título de exemplo foi o que aquela menina fez. Aquelas pessoas que entrariam no palco, conforme mesmo perguntou, faríamos uma sequência que nós acreditávamos que seria melhor, não é isso? Uma sequência de barras que seria melhor, superaria todas as outras que já fizeram. Então, tipo, as nossas encenações não era chegar e teatralizar, não. Era chegar às pessoas que estão ali, darem mais ênfase numa barra de ataque, em detrimento do que nós pretendemos fazer. Resumindo, as nossas encenações nem roubariam tanto tempo. Só naquele momento nós cortamos aquela porquê. Porque até o próprio pessoal que poderia entrar, não vou dizer que estavam sem pedido, mas tinha muita gente, não sei se deste conta. E até eles entrarem no palco, já estavam nos pressionar o tempo. Porque eu não acredito que aquilo fez 5 minutos, como as pessoas dizem. O vídeo vai sair. Presumo que não fez 5 minutos. Pese embora, faltou mesmo um pouco
de profissionalismo por parte da pessoa que estava a entregar o valor. Foi meu lento, eu dei conta. Sim, e são coisas imprevisíveis, mas ainda assim nós sabíamos que os nossos trunfos residiam nas encenações que nós preparamos. Não obstante a isso, eu tenho que dizer primeiro também que bem antes de estarmos no palco já estávamos totalmente comedidos com o facto de que nós já entramos no palco conscientes de que não vamos apresentar as cenas. Então já não éramos o mesmo aí dentro. Se nós entrássemos com a consciência de que tudo vai acontecer, talvez até aquela energia ao trabalhar seria diferente. Não sei se consegues me entender nessa perspectiva. Consigo entender perfeitamente. Sim, as coisas começaram a dar errado de concreto, concordo com a cena do dinheiro. Não nego. Tenho que ter humildade para reconhecer. Só que tem um porém que eu estou sempre a realçar. Nós já entramos no palco conscientes de que os nossos trunfos não sairiam. E esse ponto tem que se levar em conta. Sim, sim. O nosso estado de espírito já não era o mesmo. mesmo. Por isso é que eu disse que nós perdemos bem antes de entrar no palco. Antes de tudo começar a acontecer lá, nós já estávamos conscientes que tem muita coisa boa que não vai ser apresentada. Ok. É nesse contexto. Isso mata já o espírito, mata o psicólogo da pessoa. Isso é para prontos, né? Acaba por, de uma forma ou de outra, desmoralizar já os gladiadores. Ok. Sim. Mas, de forma geral, nesse caso, como é que vocês avaliam os vossos adversários? Prontos, são bons. Está de parabéns o Freeze, surpreendeu por acaso. Sim. Não contávamos. E o colombiano, como sempre tem feito, né, um bom gladiador, mostrando seu trabalho bonito. Pronto, são bons, não tem muito o que se dizer. Só peço ao colombiano para continuar a superar, porque ele já está num nível que, em vez de subir, está de cair. Ok. Muito bom. Eu posso dizer também algo, né? Se quiseres. Eu particularmente acho que eles mereceram a vitória. Dadas as circunstâncias, é importante realçar isso. Sim, senhora. Muito bom. Leomem, durante a batalha, tu, no terceiro round, chegaste ao colombiano e parabenizaste-o pela vitória e pela representatividade de Angola internacionalmente pela batalha em Moçambique. Aquilo foi real ou apenas uma encenação? Olha, foi real, porque tipo, eu acredito que nós devemos jogar com tudo. Sim. E às vezes um fair play também pode contar a seu favor. É verdade. Não foi algo improvisado, devo ser franco, fazia parte da nossa performance. E olha que aquilo tem uma encenação, lhe falo. Uma encenação fodida, que quando eu chegasse na premiação, casa não sei se ficaria como. Quer dizer, antes de eu premiar ele, tinha uma encenação que envolvia vídeo, né, e imagem. Mas como eu já sabia que não vai se fazer isso, fui logo só premiando ele, enquanto não era assim. Então tinha uma cena muito mais louca para ser feita antes disso acontecer. Resumindo, nós nos adaptamos às circunstâncias que não era suposto. Não tínhamos como, não tínhamos uma outra solução. Não tínhamos outra solução, mas pronto. Espero que esse tipo de cena não volte a acontecer com as outras duplas, porque nós fomos fortes. Conseguimos entrar e ainda assim fazer qualquer coisa. Aqui não vai conseguir, vai desistir mesmo, vai sair. E eu estava por um fio de desistir, conforme disse o Leão, não lhe devia isso. Eu não posso tirar tempos de ensaio, gastar investimento para chegar aí e não acontecer o que eu quero. Vale a pena não entrar no jogo antes do jogo começar. Mas pronto, como não dependia só de mim, dependia também do meu colega. Tivemos que... Tinha coisas bonitas ali. Tinha muita coisa boa que a gente poderia fazer. Há quem pode olhar e dizer, não, olha, eles exageraram, não sei, mas não nos permitiram viver aquilo. Como é que vais ter certeza? É mais ou menos nessa ordem de ideia. O impossível só existe até alguém o fazer. Mas também já agora, antes que eu me esqueça, porque a conversa está a ser meio longa, eu vou parabenizar esse programa. Porque pelo menos esse programa está a dar a oportunidade dos perdedores se explicarem bem os motivos. É verdade. Uns estão a perder com motivos, né? Outros não. Porque perder e ficar tudo na tua mente é chato. Porque nós perdemos, tivemos os nossos motivos, estamos aqui a se explicar, o pessoal vai saber, pelo menos não vão nos atirar já as pedras conforme está a nos atirar. Eu estou a sofrer muito na internet. Mandei boa de boca, não sei o quê. Mas tem motivos. Então, o programa está de parabéns. Bem Continuem. No fundo, eu também particularmente entendo de comércio e eu trabalho nessa área. Eu sinto que toda inovação, toda diferenciação é mais benefício para a própria empresa em si. Estamos a chegar mesmo ao final do programa, mas vou fazer uma pergunta antes de dar os créditos finais. Se a próxima temporada voltasse a ser duplo impacto, vocês aceitariam fazer dupla novamente? Lilith e Leomem?
Me lembro você responder, né? Não, responde você primeiro. Não, porque tipo, em parte, tem uma cena que aconteceu com a Lilith e acho que ela se lembrou, eu disse a ela, olha, tem algumas vezes que nós ensaiávamos, era boa exigente, e ela me disse, olha, eu também não quero ser culpada, né? Não quero ser culpada da nossa derrota, não quero não sei o que. Eu disse, não, a questão é essa, eu como líder da dupla, assumo toda a culpa. Se nós perdermos, culpa é toda minha, tá sabendo? Então, por essa razão, é importante que ela responda isso, por quê? Porque só ela deve saber se realmente gostou da minha liderança, se sentiu cômoda em trabalhar comigo. Razão pela qual, se for para sermos dupla, depende muito dela, porque, tipo, as minhas ideias pesaram a ela, não é isso? Então, tipo, ela dizendo, pô, se eu gostei, eu felizmente gostei de trabalhar com ela. Eu não sei quanto a ela já, tá vendo? Pronto, quanto a mim, né? Sendo sincera, eu gostei de trabalhar com o Leome. Sim. Porque de todas as pessoas que eu já lidei nesse mundo do rompimento, o Leome é a pessoa mais difícil, complicado. Então foi uma experiência que voltar a passar com uma outra pessoa já não. Mas com ele, por já lhe conhecer e tudo mais. Já consegue entender. Já consigo entender, mas com outra pessoa eu até ia arriscar e não fazer dupla. Sim, senhora. Lilith, já que a câmera está em ti e o microfone, chegamos mesmo ao fim. Últimas palavras, minha irmã, fica à vontade. Pronto, as minhas últimas palavras vão pedidos de desculpa ao meu pessoal, ao público que esperou o melhor da Lilith. Eu juro, ia dar-vos um material muito bonito se nos dessem oportunidade. Ia dar mais oportunidade das mulheres serem otimistas, serem fortes. Mas infelizmente não foi conforme eu desenhei. Peço as minhas sinceras desculpas. E prometo a próxima temporada voltar de forma... Pronto, esplêndida. Fire, né? Sim, senhora. Leão, minhas últimas palavras. Eu queria primeiro, poderia ter começado a me desculpar com também as pessoas que acreditaram em nós, mas eu vou começar inicialmente a agradecer o Fly Squad. Já acham que tinham rixas com ele, mas pronto. Eu começo a agradecer ao Fly Squad. Mas por que as pessoas acham que tu tens rixas com o Fly? É que tipo, as pessoas conotam sempre uma crítica como teoria da conspiração. Infelizmente aqui em Angola é assim. Enquanto eu na realidade acredito que os bajuladores é que são os perigosos. Quem te critica é aquele que te quer bem, tá vendo? Então, tipo, eu queria agradecer ao Fly Squad, por quê? Porque não obstante a forma, ele acreditou em mim, né? Mesmo sabendo que eu estava a fazer algo que ele não está totalmente de acordo. Ou seja, para eu voltar na liga, tivemos uma conversa que fez 1 hora, na qual eu tive que convencer a ele que eu quero fazer diferença e que por mais que essa diferença pareça ser desconfortável para você, pode te dar lucros. Ou seja, é algo que você não está a ver brilho agora, mas me deixa só executar. E ele confiou em mim para isso. Então, é necessário ser muito homem para colocar em risco, né, a responsabilidade que ele tem, que é a organização da RRPL, em detrimento de uma ideia que ele não está totalmente de acordo, mas só quero dar o benefício da dúvida para a pessoa fazer. Então isso para mim impactou-me bastante. Quer dizer que se eu não seria ouvido, não entraria naquele palco, nem aquelas músicas surgiriam se ele não aceitasse recuar. Por que eu digo recuar? Porque eu não quis recuar. Tá? Eu falei, tipo, era suposto nós negociar e ele aceitou os meus termos, não o dele. Então, porra, agradeço muito o Cota por isso. E depois começo já por me desculpar com todo mundo, que por sinal criou tanta expectativa sobre mim, queria me ver em grande, mas é como a minha colega disse, reitero, era mesmo para nós cascar os niggas, mas pronto, não estragou nada, estamos aqui. Sim, senhora. Muito obrigado, Leome. Muito obrigado, Lilith, por terem vindo. Pessoal, esse é mais um episódio do programa Aceitas ou Não. Tivemos eles que proporcionaram essa batalha esplêndida. A batalha saiu agora. Vão nos comentários, digitem o que é que vocês acham, mandem um salve para Lilith e o Leome. E também não deixem de assistir os vídeos que saíram, o Invisível. E Lilith, qual é o título da segunda música? E o golpe do Estado. A segunda. A feia. A primeira é golpe de Estado, a segunda senhora. É a feia. A música A Feia e Golpe de Estado tá super feia no canal da RRPL. Lilith e Leome, muito obrigado, meus irmãos. Vamos terminar então com a mesma pergunta inicial. Tendo em conta tudo que discutimos aqui, vocês aceitam ou não a derrota? Aceitamos. Aceitamos. Sim, senhora. Yeah, muito obrigado. Muito obrigado. Aceitamos.